2 Coríntios 3,18 diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Nesta tarde, aleluia, o Senhor coloca um espelho diante de nós. Aleluia. Não é esse espelho que nós temos na nossa casa, a qual pela manhã, muitas vezes, nós nos olhamos, nos arrumamos para ir para o trabalho, ou durante o dia, ou durante a noite. Em algum momento, quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos sair para algum lugar, nós vamos a um espelho, aleluia, e ele reflete, aleluia, a nossa aparência física, ele reflete, aleluia, a nossa imagem. Mas, aleluia, a palavra do Senhor está falando agora, em 2 Coríntios 3, sobre, aleluia, o espelho da nossa alma, o espelho que reflete a nossa alma, aleluia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, aleluia, que ela tem o poder, aleluia, de transformar as nossas vidas. Não somente a nossa aparência, mas também o nosso coração, transformar a nossa vida, lapidar, alinhar, aleluia, e fazer tudo aquilo que nós por vezes estamos precisando de um alinhamento, aleluia, aleluia, na presença do Senhor. Mas todos nós com o rosto descoberto diante de Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos desmascara, a palavra de Deus, ela nos confronta, aleluia, o nosso pecado, as nossas iniquidades, as nossas falhas, aleluia, muitas vezes até, aleluia, aquilo que já está cheirando mal na nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus, aleluia, é como um martelo que esmiuça uma penha. Aleluia. E esse é o espelho da nossa alma, a qual, aleluia, o Senhor está falando nessa passagem. Aleluia. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, porque essa vontade do Senhor, que nós venhamos refletir a glória do Senhor através da nossa vida, porque nós não somos apenas a mensagem que nós pregamos, mas muito mais do que uma mensagem, um conhecimento, uma oratória, né? Algo mais elaborado. O Senhor quer, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que nós sejamos a mensagem, a própria mensagem, aleluia. Muitas vezes durante a nossa trajetória, a nossa caminhada, há momentos em que a gente pensa, agora eu vou romper, agora é a hora, eu vou romper, né? E o Senhor muitas vezes vem, ele vem, aleluia, e corta as nossas asas como uma borboleta, né? E nos impede muitas vezes de voar mais alto, de ir além do que nós estávamos esperando, aleluia, porque por vezes nós ainda estamos precisando de um tratamento, aleluia, do céu, um tratamento do Senhor, aleluia, sermos lavados, sermos regenerados, né? Tempo de arrependermos. A palavra do Senhor diz, aleluia, que nós temos que nos arrepender, produzir frutos dignos de arrependimento, né? Não só na nossa aparência, né? Porque o Senhor é aquele que conhece, aleluia, o nosso coração. O homem vê somente a nossa aparência, mas o Senhor, ele sonda e conhece os corações. Aleluia. Ele quer que nós sejamos, aleluia, transformados de glória em glória, dia após dia, mês após mês. Nós estamos no mês de abril, aleluia, mais um mês pela frente aí, onde o Senhor deseja, né, não fazer somente algo através de nós, mas em nós. Primeiro em nós, depois através de nós, né? A palavra de Deus, aleluia, nos confronta, aleluia. E como é bom quando a palavra de Deus nos confronta, para que nós possamos ser pessoas melhores, né? O Senhor está nos chamando, aleluia, nessa tarde, aleluia, aleluia, com o rosto descoberto, né? Colocando diante de Deus, tirando todas as nossas máscaras, todas as nossas, né?
imperfeições, a todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas perante Ele, para que Ele venha, aleluia, nos transformar de glória em glória. É o desejo do teu coração? É o desejo do meu coração, ser transformada de glória em glória, de glória em glória, aleluia, como pelo Espírito do Senhor, aleluia. É o Espírito do Senhor que tem esse poder, aleluia, de fazer em nós, aleluia, aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz, aleluia. Tem uma palavra que eu também gosto muito, que já está bem aqui, mas no comecinho, que fala assim: vós sois a nossa carta, Paulo diz, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O Senhor deseja que nós sejamos, aleluia, aleluia, a mensagem, aleluia, e não somente termos uma mensagem, uma pregação, aleluia, mas que nós sejamos a mensagem, essa carta que Paulo fala, aleluia, vós sois, aleluia, nossa carta, aleluia, escrita em nossos corações, aleluia. Algumas pessoas, elas estão lendo, aleluia, a Bíblia através de nós, aleluia, porque muitas vezes eles nunca pegaram numa Bíblia, ou porque não tem interesse, porque não conhecem o Evangelho, mas muitas vezes as pessoas estão conhecendo, aleluia, o Evangelho através de nós. Nós somos essas cartas vivas que Paulo fala, aleluia, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, nós somos a carta de Cristo, aleluia, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de coração, de carne do coração. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então nós temos, aleluia, aleluia, um espelho da nossa alma. Todos os dias, o espelho da nossa alma é a palavra do Senhor. Aleluia, é a palavra do Senhor. A palavra que nos salva, que nos cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que Deus esteja nos ajudando, aleluia, a refletir a glória de Deus através da nossa vida. É uma responsabilidade muito grande, aleluia, né? Mas o Senhor está nos chamando, aleluia, aleluia, para, aleluia, exalar o bom perfume de Cristo por onde nós passarmos, e a começar de dentro da nossa casa, do meio dos nossos, da nossa parentela, da nossa família, aleluia. O Senhor, aleluia, aleluia, fala, aleluia, em João 3, para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, aleluia. Ele falou, como o homem pode nascer de novo? Tornará o homem ao ventre da sua mãe? Mas Jesus estava falando da regeneração, aleluia, de quando nós nascemos da água e do Espírito, da água do batismo e do Espírito, que é o Espírito de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, aleluia, o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, aleluia. E essa regeneração, aleluia, ela não é feita somente num dia, aleluia, mas é a vida toda. Enquanto nós estamos aqui na terra, todos os dias, nós temos a oportunidade de sermos regenerados, de sermos transformados de glória em glória, dia após dia, mês após mês, ano após ano, aleluia. Porque nós somos Israel de Deus. Quantas vezes nós olhamos para o povo de Israel, um povo que se rebelava a Deus, que se rebelava contra Moisés, que eram desobedientes, que fizeram bezerros de ouro,
que reclamavam de tudo, que nada estava bom, que eram rebeldes, mas nós somos esse povo ainda hoje. Aleluia. Aleluia. Nós somos a Israel de Deus, aleluia. E é por isso que a nossa regeneração, que a nossa transformação é diária, é dia após dia. Aleluia. E o Senhor nos convida, aleluia, aleluia, a colocarmos, né, esse espelho diante de nós, aleluia, o espelho, aleluia, da palavra de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Nós olhamos para ela e nós nos enxergamos, aleluia, assim como nós somos, aleluia. Sim, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, aleluia. É o que o Senhor tem desejado para nós. Muitas vezes, quando eu tenho olhado para mim mesmo através desse espelho, aleluia, que é a palavra do Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor tem falado primeiramente comigo. Você não é a mensagem que você prega. Você é a mensagem que você vive. Você é a mensagem. Aleluia. E quantas vezes, né, nós olhamos para nós diante das nossas imperfeições e nós entendemos que ainda está faltando muito. Aleluia. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos nomeou para que vades e dê frutos e o seu fruto permaneça. Mas o Senhor fala, vinde como estais, mas não permaneça, né? Então, nós, dia após dia, é uma luta, é uma batalha, é uma guerra travada nas regiões celestiais, no mundo físico, no mundo espiritual, aleluia. Mas maior é o Senhor que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. E Ele vem com essa palavra nessa tarde. Aleluia. Que vós sois carta, escrita e lida por todos os homens. E o que os homens têm lido em nós? Fica uma reflexão para que nós possamos. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque ser cristão, aleluia, significa pequenos cristos, né? Nós somos pequenos cristos. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Aí do agrado do Senhor, aleluia. Que dia após dia nós possamos vencer, aleluia. A nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas vaidades, as nossas luxúrias, tudo aquilo que a nossa carne todos os dias combate contra o nosso espírito para que nós sejamos pessoas dignas, que o Senhor nos torne dignos de falar do seu nome, né? Dignas, né? De falar da sua palavra, do seu nome, da sua palavra, não de nós mesmos, mas da sua palavra. Aleluia. E é isso que o Senhor está querendo fazer nesse tempo conosco, nos alinhar, aleluia, nos moldar, nos transformar, fazer uma metanoia na nossa mente, no nosso coração, uma transformação de dentro para fora. Em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, né? Aleluia. Mas segundo o Espírito de Deus, aleluia, nenhuma condenação há. Que nós possamos andar, aleluia, aleluia, não na carne, mas no Espírito, agradando a Deus, aleluia, adorando a Deus, bendizendo a Deus e amando ao nosso próximo, né? Porque é mandamento do Senhor, amar ao Senhor, Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, como a nós mesmos, né? Que o Senhor venha tirar do nosso coração toda indiferença, todo orgulho, né? Toda falta, muitas vezes, de servidão, de misericórdia, de falta de misericórdia, né? De bondade, de nós conseguirmos enxergar o outro, aleluia, da forma que Jesus, ele nos vê, né? Porque a gente muitas vezes enxerga somente as nossas dores, mas será que nós estamos conseguindo enxergar a dor do outro, a necessidade do outro, aleluia, a deficiência do outro,
Ou será que quando é com nós, com a gente consegue, mas quando é com outro, não? Então que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, aleluia, que o Senhor venha refletir, aleluia, no espelho da nossa alma, aleluia, através da sua palavra, confrontadora, ministradora, purificadora, santificadora, aleluia, ele venha fazer uma obra regeneradora na nossa vida, transformar a nossa vida de dentro para fora, transformar nossas atitudes, transformar os nossos comportamentos, transformar o nosso coração, transformar os nossos pensamentos, transformar a nossa vida. Essa é o que a palavra de Deus, aleluia, ela tem poder para fazer. Que a palavra de Deus é remédio para os nossos ossos, ela é cura para a nossa alma, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Refletindo a glória do Senhor, aleluia, refletindo a glória do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para refletir a glória do Senhor e não refletir, aleluia, os nossos pecados, as nossas mazelas, e não refletir, aleluia, aleluia, coisas que não são, que são reprováveis pelo Senhor, aleluia. Que o Senhor possa nos aprovar diante dele, diante dos homens. Amém? Uma boa tarde e que Deus abençoe a todos.